Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Marilda e hoje nós vamos fazer amor em pedaço, então vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é o recheio, né? Que é a base de abacaxi e coco. Aí hoje eu vou fazer esse recheio, não vou colocar farinha de trigo, tá? Mas eu vou fazer essa observação aqui antes de começar, porque se você quiser colocar farinha de trigo, pode colocar. Aí eu aconselho colocar uma colher de sobremesa de farinha de trigo. Geralmente em doces para dar ponto, né? Que vai ter que enrolar, vai ter que moldar, eu prefiro colocar farinha de trigo. Eu faço questão, aliás, de colocar farinha de trigo, tá? Eu já até expliquei aqui em outros vídeos do canal, né? Que igual a questão do brigadeiro, por exemplo, que antes eu fazia assim, os primeiros aniversários das minhas meninas, eu fazia sempre assim, na sexta-feira pra festa no sábado, para não acontecer dele ficar, né, dele ressecar ali, dele açucarar. Então eu fazia muito assim, já em cima da hora. Depois que eu passei a fazer o uso da farinha de trigo, já posso fazer com antecedência, que ele mantenha a maciez e também não acontece assim de passar do ponto e ele endurecer, porque a farinha mantém ele macio. Aí na questão desse doce, como ele não vai dar ponto para enrolar, hoje eu não vou colocar a farinha, tá? Mas se você quiser colocar, pode colocar, não altera o sabor e fica muito bom. Inclusive assim, eu acho que ajuda a dar o ponto mais rápido do abacaxi. E também o doce de fruta em geral é um doce que costuma espirrar, né? Mas é por isso que eu gosto de mexer quase que sem parar ali, para ajudar a ele não espirrar tanto. Colocando a farinha, isso ajuda também, tá? Ele mantém macio, dá um ponto um pouquinho mais rápido e também não dá ponto mais rápido, evita de espirrar tanto. Mas assim, então fica assim a sugestão, se você quiser colocar, tá? Olha, gente, primeiramente eu vou bater o abacaxi. Então aqui nesse pote tem um abacaxi. Aí eu vou colocar também 3 ovos. E aqui, gente, tem 3 xícaras de açúcar, tá? Vou bater esses 3 ingredientes. Depois eu vou acrescentar coco e manteiga. Mas aí, isso não precisa bater, tá? Eu vou colocar depois. Aí, gente, bati. Agora eu vou colocar na panela com o restante dos ingredientes para levar ao fogo, tá? Pessoal, aí aqui na panela eu vou colocar agora uma colher de sopa de manteiga. Coloquei uma colher bem generosa, tá? Aí vou colocar também 2 xícaras e meia de coco flocado. Gente, pode usar coco ralado, pode usar coco fresco, tá? Não tem problema. Eu aqui em casa, assim, eu gosto muito do coco flocado. Então, assim, o que eu mais uso aqui é esse coco flocado. Eu já compro ele, né, pronto. Antes eu gostava muito de usar o coco fresco. Era o que eu mais usava. Porém, assim, com a falta de tempo, com a correria, né, do dia a dia, eu acabei optando por comprar o coco já flocado ou ralado às vezes, porque facilita o trabalho da gente, né? Aí se você quiser usar o coco fresco, pode usar um coco, né? Ou usar a fruta em si. E aí pode, né, bater ou processar e depois acrescentar o abacaxi com os ovos e o restante dos ingredientes, né? Então agora é só eu colocar aquela misturinha que a gente bateu no liquidificador, né? E levar ao fogo. E aí então, gente, ó, eu já coloquei aqui no fogo e vou esperar até ferver e começar a soltar da panela, tá? A gente tá soltando da panela. Eu já vou desligar, tá? Pessoal, primeiramente eu vou colocar os ovos, tá? Aí vou usar aqui 3 ovos e 1 xícara de açúcar. 1 xícara de chá de açúcar, tá, gente? Eu vou misturar com fouet, mas assim, pode ser com a colher, se preferir bater no liquidificador também pode. Mas às vezes eu misturo só com a colher mesmo, principalmente hoje eu tenho fouet, mas antes eu não tinha.
Então sempre assim eu misturava com uma espátula ou a colher, qualquer coisa que tivesse ali que desse para misturar. Ou quiser bater com garfo também, né? Garfo mesmo comum de refeição, não tem problema. Aí agora eu vou colocar uma pitada de sal. Vou pegar assim a pontinha da colher de chá, tá? Pontinha mesmo. Não gosto de colocar muito sal não, gente. Agora tem pessoas que preferem, que gostam de colocar um sal assim para realçar o sabor do sal, né? Eu gosto de colocar só uma pitada para realçar o açúcar, mas não gosto de colocar muito. Mas aí fica a critério, tá? Se você prefere colocar uma quantidade maior, né? E é a gosto de cada um. Aí vou colocar 2 colheres de sopa, gente. Aí pode ser manteiga ou margarina, tá? Essas 2 colheres eu gosto de colocar as colheres bem cheias, tá, gente? Colher de sopa que eu estou usando aqui. Agora eu vou passar para uma espátula, gente, que eu prefiro para misturar. Aí quando eu for colocar a farinha, mesmo que eu misture com a mão, uma espátula, né, é mais fácil de... Essa colher raspável, na verdade, né? Aí eu posso raspar as bordas da vasilha, né? E misturando aos poucos. Vou deixar aqui do ladinho, então. Aí, gente, a farinha, a gente vai colocar até o ponto de enrolar, né? Então, eu vou começar colocando aqui. Eu vou colocar 2 xícaras, desculpa. Eu vou colocar 2 xícaras de chá de farinha de trigo a princípio. E aí eu vou misturando aos poucos e vou acrescentando na medida do possível, tá? Na medida que vai precisando, né? Aí também vou colocar agora, gente, uma colher de sopa de fermento, tá? Coloquei a colher bem cheia também, tá bom? De fermento em pó. E vou colocar também raspas de limão. Raspa de limão, gente, é opcional. Eu gosto bastante do sabor da raspa, tá? Aí vou colocar aqui uma colherzinha de sopa. Não tá muito cheia, né? Mas uma colher de sopa. Mas isso é a gosto, tá, gente? Se não quiser nem colocar. Essa massa é tipo a massa de rosquinha. Inclusive dá pra fazer, né, bolachinhas com ela. A minha mãe amava, assim, fazer as coisas com sabor de limão, né? Então, às vezes ela fazia rosquinha e colocava. Teve um ano que eu fiz uma massa parecida com essa. Eu não lembro, assim, exatamente a receita, não. Faz muito tempo atrás mesmo. Minha filha mais velha tinha 3 anos. Então, assim, isso tem mais de 20 anos, né? Mas eu fiz uma massa parecida com essa aqui. Uma massa de rosquinha, assim, uma massa de bolacha, né? Que dá pra assar, moldar. E aí, eu abri e cortei em forma de rena. E fiz o trenó e a rena. Fiz as peças, né? Assim, na massa. Assei. E depois a gente montou pra decoração do Natal. Olha, a farinha de trigo eu vou colocando e vou falar para vocês a quantidade. Mas assim, o que eu peço a vocês para observar é o seguinte, é importante você observar o ponto da massa. Porque às vezes, dependendo da quantidade de manteiga que você coloca, da quantidade da colher, mais cheio, menos cheio, isso aí vai fazer um pouquinho de diferença, tá bom? Então, assim, às vezes gasta um pouquinho a mais, né? O tamanho do ovo também, às vezes altera um pouquinho. Então é importante você observar o ponto da sua massa. Aí já completou aqui 3 xícaras, né, de farinha. Gente, é importante também lembrar que eu sempre uso a farinha peneirada, tá? Eu vou colocando aqui aos pouquinhos, coloquei aqui meia xícara. Agora a massa já tá quase boa, né? Então eu vou colocando aos poucos. Aí vou colocar mais meia. A massa de rosquinha, de biscoito em geral, assim, eu não gosto de usar uma massa muito firme, tá? Eu tava com a impressão que a massa estava mais firme, mas quando coloca a mão, ó, vê que ela tá realmente muito macia ainda. Coloquei mais meia xícara de farinha.
Ainda não foi o suficiente, vou precisar de mais. Então, gente, eu usei aqui aproximadamente 5 xícaras de farinha de trigo, tá? A massa tá ótima. Muito boa mesmo. Uma textura espetacular. Vou colocar só mais uma colher de farinha aqui. Acho que ela pode firmar mais um pouquinho. Prontinho. Agora então eu vou abrir a massa. Aqui que a gente vai fazer para abrir? Nós vamos dividir em duas partes aqui, tá bom? Então vou dividir uma parte para colocar primeiro, né? Para colocar, para forrar o tabuleiro, e a outra parte a gente vai usar para fazer a parte de cima, tá bom? Gente, eu gosto muito de usar um plástico para abrir, tá? Eu fazia muito esse docinho pro aniversário das minhas meninas. Agora já tem até um tempo assim que eu não faço, já tem um tempinho já. Eu fazia muito, agora as primeiras vezes, opa, pegando a massa aqui. As primeiras vezes que eu fiz, gente, eu cometi o vacilo assim de não colocar o plástico. Aí aos poucos que eu fui me adaptando, né, melhorando o jeito de fazer, de abrir. Então a parte de cima ficava horrível. Porque pra eu abrir, aí eu colocava farinha, né, pra ir abrindo a massa. E depois na hora de virar, costumava quebrar toda. Eu abri, gente, eu vou dar uma olhada agora no tabuleiro aqui pra ver o tamanho. Por aqui eu vejo, ó. Aí dá pra eu fazer um acerto aqui. Vou fazer uma marcação aqui. Aí dá pra eu terminar de acertar de acordo com o tamanho aqui do tabuleiro. Se quiser também acertar dentro do tabuleiro, dá, tá, gente? A primeira, assim, camada é mais fácil, né? Mas a segunda já é mais difícil fazer isso, né? Isso aqui é só pra acertar, tá, gente? Bom, gente, eu achei que eu tinha mostrado, mas agora que minha filha chegou aqui, viu que a câmera tava longe. Esse cantinho aqui tava vazio, então assim, eu puxei um pouquinho, né, pra preencher aqui. E com a mão a gente vai sentindo se tem algum lugar que tá mais vazio, tá bom? Eu vou polvilhar de novo mais um pouquinho de farinha, pra ficar mais fácil na hora de virar. Vou pegar o tabuleiro assim e vou virar. Opa, deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Opa, puxei demais. Primeiro sempre é mais fácil, tá, gente? Porque o segundo já não tem essa possibilidade, né? De eu colocar o tabuleiro aqui por cima. Se estiver cobrindo. O doce, gente, eu coloquei no fogo. Desde que eu liguei o fogo, tá? Que eu coloquei, eu deixei fervendo. Fervendo não. Desde que eu coloquei no fogo. Ficou por volta assim de, acho que 16 minutos, 15, 16 minutos. Mas é bom você observar o seguinte, ele tá bem frio agora, tá? Começou a soltar da panela, pode tirar. Agora, se você usar farinha de trigo, como eu sugeri, aí pode deixar até um pouquinho mais. Que a farinha se mantém macio, né? E não corre risco de açucarar nem nada. Mas esse tempo do doce, eu peço para vocês assim não levarem em consideração o tempo, só observe assim, começou a ferver, desculpa, depois que ferveu e começar a soltar do fundo da panela, é que é o ponto, tá? Porque às vezes varia de fogo, o tamanho do abacaxi, né? Pode variar um pouquinho. E se você for usar o coco fresco também, pode alterar um pouco isso aí, né? Que eu usei o coco seco aqui, então ajuda o ponto mais rápido. For usar coco, gente, pode usar um coco grande, tá bom? Aí eu vou colocar um pouquinho de farinha, gente. Como eu falei pra vocês, minha massa tava grudando muito, então eu vi que precisava um pouquinho mais. Então agora, antes de começar a abrir, eu já vou colocar um pouquinho.
Porque senão na hora de virar ela vai colar, né, no plástico e a gente vai ter dificuldade pra tirar. Aí, gente, do mesmo jeito, vou abrir, vou medir o tamanho do tabuleiro, tá? A parte de baixo, se você quiser fazer ela um pouquinho maior, eu esqueci de falar isso quando eu tava abrindo. Se você quiser cobrir das laterais ali, né? Você pode cobrir. Aí você coloca ela um pouquinho maior e você deixa aquela bordinha de massa também, se você preferir, tá? Eu já vou polvilhar um pouquinho de farinha antes de acertar. Eu vou polvilhar a farinha de novo, gente. Tô cortando só a borda que sobrou aqui, tá, gente? Prontinho, agora eu vou levar pra assar. Eu vou colocar no forno 200 graus, tá? Meu forno, gente, não é um forno muito potente. Mas aí eu vou colocar 200 graus. Olha, pessoal, vou usar aqui 1 xícara de açúcar refinada, caldo de 1 limão. O limão, eu tô usando limão médio, tá? Não é um limão grande, não. E leite a gente vai colocar até dar um ponto de um mingau grosso, tá? Então assim, a gente coloca as colheres, né? Eu vou colocando geralmente a colher de sopa, de pouco a pouco, até ver que tá na consistência boa, tá bom? Olha, gente, ficou no forno por volta de 45 minutos, né? Mas como eu já falei antes, meu forno não é um forno muito potente. Então vai depender muito do seu forno, tá? Aí agora ele ainda tá quente, acabei de tirar e vou passar aquele glacezinho, né? Que eu mostrei pra vocês agora como é que faz. Eu vou jogar confeitinho colorido. Você pode escolher a sua preferência. Eu sempre usei esse docinho no aniversário das minhas meninas, então assim, eu sempre coloquei em forminhas, tá? Partinho de pedaços pequenininhos, né? De forma que dá pra colocar nas forminhas de docinho. Mas você também pode usar como bem casado, né? Desculpa, você também pode cortar do tamanho do bem casado, fazendo aqueles embrulhos, né? Eu vou usar um garfo para tirar o primeiro, gente, mas o primeiro é muito comum quebrar, tá? Vou ver se eu consigo tirar inteirinho, vai sair. Olha só. Gente, a massa leve, saborosa, uma delícia. Como eu disse, assim, quem não gosta de raspa de limão, se quiser pode, né, deixar sem colocar, mas que fica assim com sabor todo especial, fica, tá? Eu gosto muito. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se não se inscreveu, lembra de se inscrever no nosso canal. No mais, muito obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.